Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, dia 20 de maio de 2020, aniversário da minha mãe, a Dina. Dei parabéns para ela lá no Facebook, muitos amigos e familiares curtindo, dando parabéns. Muito obrigado a todos. Hoje quero falar sobre como ser feliz quando se é atingido com duras e fortes aflições. Minha mãe foi uma mulher que foi, durante a vida, afligida por muitas aflições. Compartilhei no Facebook algumas coisas já. Mas essa semana revejo o meu período de luto, porque o nosso querido pastor Paulo César, do Grupo Logos, ontem compartilhou que a sua amada Nilma foi convocada pelo Senhor para as mansões celestiais. E ele, na semana passada, eu vi um vídeo que ele cantou o hino 398, Sou Feliz. Eu vou contar um pouco a história deste hino, que é uma história muito linda. Ela fala um pouco da trajetória da vida dele, Spafford, a sua esposa Ana e família, para a gente considerar como ser feliz quando se é atingido por flagelos, né? Atingido com duras e fortes aflições, perda. Nós estamos vendo pessoas perdendo emprego, perdendo sua empresa, perdendo seu patrimônio nesse tempo de coronavírus, do vírus, né? Coronavírus, e essa doença chamada Covid-19, também perdendo entes queridos, né? E alguns perdendo a sua saúde. Então, como ser feliz quando há perda de sustento, perda de patrimônio, quando perde-se um ente querido, quando há perda da sua própria saúde? Essa imagem que nós temos aqui é do navio Billy do Rabbit. Ele foi o navio que deu nome à música deste hino 398, a história que vou relatar daqui a pouco fala sobre ele. Então, o pastor Paulo César, semana passada, no vídeo dele, ele fez um solo muito lindo desse hino Sou Feliz com Jesus. E no final do canto, ele fez a pergunta: como não ser feliz assim? Umas pessoas acham uma coisa meio estranha, né? Passar por aflições, a esposa estava internada no UTI, ela tinha um problema de saúde, né, terminal, e ontem, dia 19, veio a falecer. E alguém escreveu ontem no grupo que nada mudou, que a Nilma, querida e amada Nilma, era uma adoradora aqui, agora foi adorar Jesus lá no céu. É verdade, agora está adorando a Jesus com os remidos, com os santos anjos lá no céu. Bem, vamos à história do hino. Esse hino aqui, a história deste, aqui, né, essa imagem, a história que há por trás do hino 398. Horatio Gates Spafford, ele nasceu em Nova York, em 20 de outubro de 1828. Em Chicago, ele se tornou muito conhecido pelo testemunho cristão. Ele e sua esposa Ana eram ativos na igreja, e a sua casa sempre estava aberta para receber os missionários, os visitantes. O famoso evangelista Moody era amigo deles. E eles tiveram 5 filhos e tinham uma riqueza considerável. Além de ser um advogado brilhante, ele tinha muitas propriedades, tanto na cidade natal dele, como também em Chicago. E ele, porém, não foi muito diferente de Jó no Antigo Testamento. A tragédia assolou o seu lar. Quando o seu filho Horatio Júnior estava com 4 anos de idade, morreu de escarlatina. Escarlatina é uma doença em que toxinas produzidas por uma bactéria, Streptococcus pyogenes, causava, então, um problema, uma reação tão forte que, em alguns casos, vinha a óbito. Ele morreu. Um ano depois apenas, 1871, aquele grande incêndio que aconteceu em Chicago, e as construções eram todas de madeira, né, devastou a cidade e Horatio perdeu muitas propriedades que ele possuía. Naquele dia do incêndio, 300 pessoas perderam as suas vidas e mais de 100 mil ficaram desabrigadas. O que Horatio fez, e Ana, sua esposa? Eles demonstraram o amor de Cristo, ajudando aquelas pessoas que estavam aflitas e em grande necessidade.
2 anos depois disso, em 1873, Spafford decidiu que sua família deveria passar férias na Inglaterra, aproveitando a conferência que o evangelista Moody iria realizar no outono, em outubro. Então ele enviou a sua família de navio porque ele estava atrasado com seus trabalhos, seus negócios. Então Ana e as suas filhas foram à frente, as suas 4 filhas, a filha Ana, a filha Margarete, Elizabeth e Taneta, de 11, 9, 5 e 2 anos elas. Mas no dia 22 de novembro, na viagem deste mesmo ano, 1873, o navio vapor que estava conduzindo-as até a Inglaterra foi atingido por um veleiro de ferro. E em apenas 12 minutos o vapor afundou. 226 pessoas morreram. O Ville do Havre afundou. E todas as filhas do Spafford, da Ana, faleceram naquela tragédia. Milagrosamente, a Ana, a esposa, sobreviveu. Quando ela chegou em terra firme, mandou um telegrama ao marido: salva sozinha. Ele partiu para a Inglaterra encontrar a sua esposa, mas durante a viagem o capitão convocou Horatio até a ponte do navio, quando estava passando pelo local do naufrágio do Ville do Havre. E naquele momento, então, ficou sabendo que ali estava os restos mortais, né? A embarcação havia afundado ali. E diz a história que ele retornou para a sua cabine e escreveu o hino: está bem com a minha alma, ou tudo está bem com a minha alma. E a primeira estrofe do hino ele teria escrito: quando a paz como um rio acompanha meu caminho. Há vários relatos sobre a escritura deste hino. Alguns disseram que naquele momento em que o capitão do navio disse, ele teria dito: se paz a mais doce eu gozar, como alguma coisa da tradução em português que nós temos deste hino. E depois, então, foi observada que a fé de Horatio em Deus nunca vacilou. E mais tarde ele escreveu para a irmã Diana essas palavras: na quinta-feira passada passamos pelo local onde ela desceu, no meio do oceano, nas águas, a 5 quilômetros de profundidade. Mas não pense em nossos entes queridos lá. Isso é, ele está dizendo, não pense que eles estão lá no fundo do mar. Eles estão seguros e queridos com o Cordeiro. Eles estão com Jesus. E depois, então, que Ana havia sido resgatada naquele naufrágio, havia um pastor presente, Nathaniel Weiss, e ele disse que, ou se lembrou que Ana disse, naquele momento após o naufrágio: Deus me deu 4 filhas, agora elas foram tiradas de mim. Um dia eu vou entender por quê. Mas Ana, no seu testemunho, embora a sua tristeza horrível e desespero na sua consciência, dizia ouvir uma voz: você foi salva para um propósito. E ela sempre se lembrou disso. Ela lembrava também que um amigo da família falava: é fácil ser grato e bom quando está tudo indo bem, mas tome cuidado para que você não seja apenas amigo de Deus em tempo bom. Ana, tanto Ana como Horatio, sempre foram amigos de Deus. Eles continuaram firmes na sua fé. E após essa tragédia do naufrágio, Ana deu à luz mais 3 filhos. E um desses filhos recebeu o nome de Horácio, em homenagem ao pai e ao primeiro filho falecido. Porém, com 4 anos de idade, ele morreu, esse filho. E igual o Horácio Júnior, que havia morrido com 4 anos de idade também. Parecia uma coisa terrível. E eles não perderam a fé por causa disso. E, portanto, em agosto de 1881, os Spaffords deixaram a América e foram se estabelecer em Jerusalém. E lá eles estavam servindo os necessitados, ajudando os pobres, cuidando dos doentes. E estavam também recebendo crianças sem teto, crianças desamparadas. E eles diziam fazer tudo aquilo para mostrar o amor de Jesus, o amor que eles tinham no seu coração. E Horácio morreu de malária em 1888, em outubro de 1888. Que coisa, hoje estamos tendo essa pandemia, coronavírus,
há pessoas que estão morrendo de outras doenças, ele morreu de uma doença. E o que aconteceu com Ana? Ana, sua esposa, viúva, continuou a trabalhar em Jerusalém, até a sua morte, que foi em 1923. Ela serviu durante 35 anos após a morte do seu esposo. Será que era esse o propósito que Deus tinha para ela? Poupou ela do naufrágio? Pode-se dizer verdadeiramente nas palavras que Spafford escreveu: está tudo bem com as suas almas, eles foram sepultados em Jerusalém. E a questão permanece assim: e com a sua alma? E com a minha alma? Como está? Como está a nossa alma? E no mundo como este que vivemos, eu volto a lembrar essa frase de Tozer: um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Horácio nunca ficou assustado. Apesar de tudo que aconteceu, a sua fé em Deus sempre estava forte. Teve perda das suas empresas, dos seus negócios, patrimônios, perda dos seus entes queridos, seus filhos, perda da sua própria saúde. Mas ele estava forte. Ele foi um crente forte, um crente corajoso. E a Ana, sua esposa, que mulher forte, que mulher corajosa. Isso me fez lembrar de uma amiga no passado, aliás, mais precisamente em setembro de 2018, passou por um problema muito sério de familiar, e ela falava sobre a dificuldade de manter o equilíbrio emocional, alguma coisa beirando a depressão e pedindo oração. Eu escrevi a essa amiga, que mora em Brasília, casada, mas que passava por aquela aflição tão grande. Eu escrevi no dia 24 de setembro de 2018 no Facebook dela. Escrevi assim: ontem, essa coisa das ondas emocionais é mesmo imprevisível. Tenho aprendido que o importante quando a onda é muito forte, grande e terrível, clamar imediatamente, clamar instantemente ao Senhor, para me manter em equilíbrio, para não ser arrastado pela violenta depressão, e logo que a onda passe, sentir novamente o chão e lentamente retornar ao estado normal. Clama ao Senhor, assim como tem enchido o meu coração, com seu amor onipotente. Imediatamente ao clamar, também abençoe você neste e em todos os momentos difíceis. Isso eu falei para ela no dia 24. Aí eu amanheci no dia 25 de setembro, no dia seguinte, e eu estava 2 meses viúvo. E escrevi para ela ainda na página: hoje mesmo, o meu dia iniciou com uma sensação de vazio abismal, isso é imenso, a falta da minha amada, a lembrança de que nunca mais a teria aqui comigo. Instantemente provocou desequilíbrio, vontade de desanimar, abandonar tudo. É emocional inconsciente, incontrolável, mas perceptível após alguns instantes. É aí que o milagre acontece. Começo a clamar a Jesus, movido pela lembrança de que meu Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Igualmente na lembrança do salmista que declarou: seu amor é melhor do que a vida. Regresso então ao bom ânimo, continuo me movendo, sigo avante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, na esperança do grande encontro nos céus, permanecendo no amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aqui eu lembro essas 3 bases bíblicas. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E Salmo 63, versículo 3. Porque a tua benignidade, isso é misericórdia, isso é a mesma coisa que amor. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. E Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, eu estava revendo minha página na internet
E lembrei de um outro acontecimento, 16 de janeiro de 2019. Estou falando isso pensando no Paulo César, que ontem a Nilma foi recolhida ao céu. Né? Como eu consegui? Isso é uma dor muito grande. No meu caso, foram 37 anos de casamento, muito amor, muita parceria, muito companheirismo. Então, 6 meses após minha viuvez, eu escrevi e compartilhei lá na minha página essas palavras. O que compartilho hoje? Ação de graças. Dou graças ao Senhor, pois todas as vezes que em meio à escuridão da solidão, meu luto completou 6 meses ontem, quando me ajoelho ou peço para preencher meu coração com seu amor misericordioso, experimento o Senhor enchendo todo o vazio instantemente, iluminando todo o meu ser interior e preenchendo, sim, no mesmo instante, alcançando minha alma e tudo ao meu redor com paz, alegria, esperança, fé fortalecida, assim com todo o fruto do Espírito. E é isso que me anima e me impulsiona a dizer, como dizia a Vilma, ainda estou aqui. E seguir trabalhando até o dia que Deus me permitir. E continuar sua obra e dar testemunho de seu poder e amor por minha vida. Pois o Senhor é meu pastor. Nunca estou só. O seu cajado me consola. Eu louvo o nome do Senhor Jesus. Nome doce a fé, nome bom, eterno e precioso, amor melhor do que a vida. Bem, isso eu escrevi aquele dia, 16 de janeiro de 2019. Então, isso é uma das coisas que me ajudaram, esse clamor instantemente ao Senhor para encher o coração, não deixar a solidão, a depressão tomar conta. Outra coisa que eu fazia constantemente era ouvir grupos que cantavam esse hino, Sou Feliz com Jesus. Embora me assalte Satanás e as aflições da vida. Então, ouvindo o Paulo César cantando semana passada, este hino Sou Feliz, e ele passando por essa experiência essa semana, eu novamente revivi como é verdade a história de Horácio Spafford, quando ele fala, se a paz mais doce me deres gozar. É maravilhoso, e nós podemos experimentar essa paz. Mesmo que as coisas não corram sempre tudo bem, tenhamos que passar por aflições como Horácio passou, Ana, sua esposa, passou. Nós devemos lembrar sempre que o amor de Deus é melhor do que a vida, que a graça de Jesus nos basta. E por isso vamos cantar daqui sempre cantamos isso na igreja, não é? E eu creio que você, se não ouviu essa música do Paulo César cantando, procure lá no YouTube dele, ele cantando, fazendo uma interpretação tão linda dessa letra aí no 398 do Cantor Cristão. Sou feliz. E esta é a história do Horácio Gates Spafford. A história atrás deste hino. Eles eram ativos na igreja, mas isso não os privou de passar por aflições, por grandes lutas. O Horácio Júnior, que morreu com 4 anos, perder todo aquele patrimônio no incêndio de Chicago em 1871, 2 anos depois perder 4 filhas num naufrágio no mesmo dia, depois que tiveram mais 3 filhos, morrer o outro menino da família, o Horácio, depois ele morrer de malária, servindo como missionário em Jerusalém. Finalmente, Ana Spafford trabalhando 35 anos, continuando aquela obra maravilhosa em Jerusalém. Então a questão permanece hoje também. E a sua alma? Como está a sua alma? Como você lida com as perdas? Talvez perdeu o emprego, talvez perdendo a empresa. Nesse tempo, muitas empresas estão falindo, outras perdendo patrimônio, outras pessoas perdendo um ente querido por causa da doença. E talvez alguém está correndo o perigo de perder a sua própria saúde nesse tempo de pandemia. E é isso que eu penso que nós temos que estar relembrando. Nós somos igreja fora do templo. E as pessoas estão olhando para nós, como eu tenho comentado essas frases em mensagens anteriores. Nós somos uma igreja visível, as pessoas estão olhando para nós.
Eu olho para a história do Horácio, para a história da sua esposa Ana, que coisa maravilhosa. Por isso, quando nós cantamos esse hino, ele fala tanto à alma, fala tanto ao coração, porque havia uma história. E isso é uma coisa não só conhecida agora pela história, mas podemos ver isso pelos olhos da fé, tudo que eles atravessaram. E assim devemos também ser uma igreja íntegra em nossos dias. E eu preguei domingo sobre essa relação, assim, o que a gente crê, a gente deve sentir no coração e a gente deve ter um comportamento harmonioso, como essa figura ao lado, na forma de um triângulo, em um interrelacionamento de tudo que nós pensamos, cremos, sentimos e o que nós praticamos. Então, é este devocional de hoje, como ser feliz quando se é atingido, quando se é flagelado com duras e fortes aflições. Eu vou continuar crendo que a graça de Jesus basta e que o amor de Deus é melhor do que a vida e que Deus enche o nosso coração, Ele enche o meu coração com amor e por isso a esperança é forte de que iremos estar com Ele. Ao deixar este mundo, estaremos adorando, estaremos nascendo para a vida eterna e lá estaremos com o Senhor sempre e para sempre, louvando e bendizendo o que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que Deus nos abençoe. Amém.